bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Gestão Ambiental e Recursos Naturais. Nós iremos tratar hoje sobre os corredores ecológicos enquanto instrumentos para a gestão ambiental. Você que está matriculado na nossa disciplina, para ter acesso ao material dessa aula, vá na nossa sala de aula virtual, no Google Sala de Aula. Lá você vai encontrar um texto para leitura, na unidade 2, sobre os corredores ecológicos. Então, vai lá, faça o download, baixe o material e participe das nossas discussões. Antes de tratarmos sobre os corredores ecológicos, gostaria de mostrar aqui o fenômeno ocasionado pelas ações antrópicas, que é o processo de fragmentação das paisagens. Bom, a fragmentação das paisagens vai ser o elemento crucial para a qual foi planejado a estratégia dos corredores ecológicos, como sendo um sistema para a gestão ambiental. Bom, sabemos que o desenvolvimento dos países se deu com o processo de exploração dos recursos naturais. E, consequentemente, isso tem provocado o que nós chamamos de fragmentação das paisagens ecológicas. Quando nós falamos em fragmentação das paisagens ecológicas, nós estamos tratando de um processo ocasionado justamente pela intervenção abrupta em grande escala para fins de exploração de recursos naturais que são utilizados os processos produtivos e pela indústria como um todo. Então, nós podemos dizer que o processo de fragmentação, ou entender o processo de fragmentação como algo basicamente definido como a transformação de um habitat contínuo em manchas de habitat. Ou seja, nós temos um todo contínuo de ecossistema que, a partir dessa exploração, começa a ser fragmentado e desconectado. Então, esse processo de fragmentação ele vai ocasionando, o que nós chamamos de mosaicos de habitats, ou seja, quadrículas que muitas vezes vão permanecer isolados um do outro. Então, isso nós temos aí o que nós chamamos de manchas de habitat. E isso vai variar de acordo com o nível de exploração econômica de determinadas paisagens. Observe que nessa imagem aqui nós temos um processo de fragmentação a partir de 1995. Vocês observam aqui imagens de satélite sendo focadas aqui nessa paisagem e observe a mudança, ao decorrer aí de uma década. Observe que essa paisagem está se fragmentando. Isso aqui diz respeito a um processo de produção, exploração em San Julián, na Bolívia. Então, nessa cidade de San Julián, temos aqui um surgimento de fragmentos de habitats. Então, a floresta amazônica, que aqui é um mosaico de floresta amazônica, está sendo fragmentado em função da exploração e cultivo de soja, de grandes plantações de soja, que é uma demanda hoje, basicamente, de países industrializados. Então, nós vendemos soja e compramos tecnologia. Então, nossas áreas produtivas elas estão sendo ocupadas, tanto o Brasil como a Bolívia, a Argentina, para a demanda de commodities. Vamos ampliar aqui um pouco essa imagem para vocês observarem aqui o desenvolvimento, a construção aqui de determinados sistemas de produção agrícola, que vai transformando e fragmentando
as paisagens. Observe aqui nessa imagem as áreas de cultivo sendo aqui milimetricamente delimitadas. Então, nós temos o que nós chamamos, né, de fragmentação de áreas contínuas. Isso vai, obviamente, impactar não somente a flora, mas como também a fauna local, uma vez que nós temos uma microfauna que precisa, né, desses ecossistemas para manter sua conexão. Então, basicamente, o processo de fragmentação vai também prejudicando o trânsito das espécies de uma área para outra. Isso, basicamente, vai intervir de forma mais drástica na microfauna. Então, esse trânsito de espécies em áreas ou ecossistemas fragmentados vai diminuir, isso vai ter um impacto nas populações locais, o que nós chamamos de metas populações. Então, temos aqui um mosaico sendo desenvolvido. Vou passar aqui mais outra imagem para vocês observarem. Aqui você tem áreas de plantio sendo desenvolvidas na paisagem. Temos aqui uma estrada também. E aqui temos os habitats sendo fragmentados, ou o que nós chamamos de manchas de ecossistemas. Então, os fragmentos antropocêntricos e áreas agrícolas e urbanas vão proporcionando aí a dispersão, né, das populações diante desse processo aí de fragmentação da paisagem. Então, a soja é um dos grandes responsáveis, né, a cadeia produtiva da soja é um dos grandes responsáveis por esse processo de fragmentação. E vai alterando aí não somente a paisagem, mas também o comportamento aí das espécies. Uma vez que altera a composição dos agentes polinizadores, né, como abelhas, temos aí o processo também impactando espécies arbóreas de florestas tropicais, como é o caso do Brasil, e o processo de polinização também ajuda, né, na dispersão de espécies, vai sendo bastante impactado também, uma vez que, por exemplo, né, insetos, morcegos, aves, né, eles vão muitas vezes ajudando a determinadas espécies a se reproduzirem em locais diferentes. Então, isso aí vai prejudicar o que nós chamamos de processo de reprodução da fauna e também da flora. Então, esse aqui é um dos exemplos que nós iniciamos aqui para identificar, né, a necessidade que nós iremos conhecer como sendo corredores ecológicos. Outro processo aqui de fragmentação da paisagem é a criação de gado. Somos um país agroexportador e a criação de gado aqui no Brasil, né, nós somos o principal exportador de carne bovina para o mundo, principalmente para países asiáticos. Nós temos a China como principal parceiro comercial. E isso vai também demandar, né, uma produção extensa ou uma agricultura, uma pecuária extensiva. Isso vai demandar áreas de plantio, como também áreas para criação de gado. Então, áreas são queimadas, né, parte aí da floresta amazônica, principalmente a que pega ali no estado do Mato Grosso do Sul. Temos aí regiões ou fragmentos de habitats da Amazônia sendo utilizados para a expansão da pecuária bovina. Observe nessa imagem aí como é feito as pastagens, né, derrubada da floresta nativa, a queima, e
esse território, né, vai sendo utilizado para pastagens. Então, isso tudo nós estamos aqui mostrando são ações antrópicas, né, sendo utilizadas para o processo, ou atenuando, né, ou fazendo o que nós chamamos de fragmentação de paisagens urbanas e rurais. Aqui, nessa imagem, você vê o processo de criação ou desmatamento para um processo de criação de gado. Nós temos aí, basicamente, um número de 10 milhões de cabeças de gado na Bolívia, né? E aqui no Brasil, onde a demanda está sempre aumentando, nós observamos que a pecuária ela assume uma importância vital, né, na pauta exportadora do Brasil. E isso tende só a aumentar com a demanda do mercado internacional. Outra produção nós temos aqui, né, que intervém diretamente no processo de fragmentação das paisagens, é a produção de óleo de palma. Temos aqui na Indonésia uma imagem aqui muito interessante da criação de sistemas produtivos do óleo de palma. Observe que aqui grandes plantações. Isso aqui é o fruto, né? Isso vai impactar, está impactando, né, florestas da ilha de Sumatra, na Indonésia. Então, aqui o óleo também é utilizado para a indústria de cosméticos, produção de shampoos, manteiga, de amendoim, como também para a indústria alimentícia. Esse óleo de palma também é utilizado, né, para em alguns produtos, como manteiga de amendoim, sorvete e outros derivados da indústria de alimentos. Aqui podemos observar um processo de fragmentação intenso, né, que vai desde 1985, tá, passando pela década de 90, iniciando aí na década de 2000. Então, aqui é um monitoramento, ou que nós chamamos de imagem de sensoriamento remoto, mostrando como está acontecendo esse processo. Então, vários outros sistemas produtivos, nós chamamos de intervenção antrópica, né, das áreas agrícolas, são apontados, né, como os grandes agentes do processo de fragmentação dos ecossistemas florestais, principalmente. Nas imagens, ao longo, né, de décadas, foram trazidos, né, ao conhecimento da população em diferentes partes do mundo, desde o Brasil, na Bolívia, Indonésia, certo? Essa imagem aqui, como vocês podem observar, mostra o grau de intervenção da paisagem de fragmentação. Veja só, aqui é visível esse processo. Então, como eu falei anteriormente, a fragmentação da paisagem ele é responsável pela desconexão dos ecossistemas. Então, ele proporciona, né, a criação de mosaicos de habitats e que vai produzindo, quando nós observamos numa imagem de sensoriamento remoto, diferentes manchas de ecossistemas. Então, esses fragmentos de ecossistema, mais uma vez, vai impactar as populações que vivem, né,
ecossistema. As espécies que demandam uma área maior para sobreviver, por exemplo, vão ser impactadas diretamente, certo? Então, a migração, fluxo gênico e a deslocamento, né, de animais em torno, né, desses grandes habitats vão ser diretamente impactados com esse processo. Então, surge aí a necessidade de planejamento para que esse processo seja minimizado ou mitigado diante, né, das demandas da indústria, em uma espécie, né, de tentativa dos governos de consórcios entre municípios para a promoção do que nós chamaremos de corredores ecológicos, que é uma tentativa de mitigar esse processo de degradação dos sistemas ou dos ecossistemas florestais. Nessa outra imagem aqui, nós podemos observar esses mosaicos de fragmentos de habitats, onde houve um processo intenso, né, de desconexão. Observe o isolamento desses habitats. Então, esse mosaico de habitats é gerado justamente pelas atividades humanas, certo? E pelas transformações e intervenções antropogênicas de áreas agrícolas, principalmente, expansão da agropecuária e, mais uma vez, provocando a dispersão e, muitas vezes, a eliminação de espécies, certo? Então, a fauna e a flora estão conectadas, né? E isso vai também impactando aí, nós chamamos da perda de adaptabilidade das espécies, uma vez que originalmente essas espécies precisam de um grande sistema ecológico conectado, né? Nós chamamos de áreas de dispersão genética. Então, isso aqui, nós vamos observar, vai causar o que nós chamamos de depressão endogâmica, que é a perda da adaptabilidade das espécies nesse ambiente. Então, elas não estão adaptadas a esse processo de fragmentação florestal e tende a ter sua população reduzida. Então, temos aqui uma biogeografia cultural formada por 3 dimensões, certo? Aqui nós temos a paisagem, nós chamamos de biogeografia cultural, porque envolve tanto a paisagem natural como também a paisagem antrópica. Nós temos aqui o conceito de paisagem como sendo resultado da interação entre potencial ecológico, exploração biológica e ação antrópica. Potencial ecológico diz respeito necessariamente aos recursos naturais, seja o que nós chamamos de geossistemas, que envolve desde o clima, a hidrosfera, a geosfera, né, que nós chamamos ou conhecemos como litosfera. Temos também a vegetação, o solo e a fauna como sendo
os recursos naturais também e que são explorados, né? Nós chamamos da exploração biológica. Tudo isso através da ação antrópica. Então, a paisagem, ao longo do tempo, no tempo e no espaço, ela vai ser transformada e reconfigurada mediante a esses três elementos ou três dimensões importantes para a transformação da paisagem: potencial ecológico, exploração biológica e ação antrópica. Observe aqui essa imagem, em que vai mostrar, por exemplo, animais da microfauna, por assim dizer, sendo levados, né, em consideração a escala de sua migração em um fragmento, ou nós chamamos de um habitat ecológico. Então, o efeito da largura, por exemplo, de uma estrada nesses animais é avaliado aqui numa situação, né, de estrada pavimentada e estrada não pavimentada. Observe que aqui, por exemplo, a aranha-lobo, que raramente ultrapassa a Alemanha, né? Você vai observar que a sua dispersão em área pavimentada ou área não pavimentada, ela é bem curta, certo? Ou seja, o raio de circulação dela vai basicamente em 2,5 km, certo? Um rato, por exemplo, um rato de algodão, tem aqui um raio de circulação um pouco maior que 3 km. Isso, nós temos outros animais, né, como por exemplo aqui, o esquilo vermelho, que tem aqui uma área de circulação dentro de uma estrada pavimentada, né, cerca de 15 km. Né? Então, isso aqui, pessoal, vai explicar muito, né, de um processo de fragmentação através da construção de uma estrada. Então, aqui, esses fragmentos foram estabelecidos em função da construção dessa estrada. E isso vai impactar, certo, o fluxo de animais de uma área para outra, certo? A circulação desses animais, no caso, né, da população de animais de uma área para outra. Prosseguindo, nós vamos observar aqui a estratégia do corredor ecológico. Ó, o corredor ecológico é tido, né, pelos planejadores como sendo uma ferramenta para a desfragmentação de habitats. Nós veremos que os corredores ecológicos, desde a década de 70, são citados em grande parte, né, das estratégias de conservação de ecossistemas fragmentados. A literatura, né, traz essa constatação. Hoje, a estratégia dos corredores ecológicos já faz parte da legislação ambiental brasileira, isso desde a década de 2000, né? Então, a legislação ambiental da lei, no caso, né, expresso na Lei Federal número 9.985, em 2000, vai definir o corredor ecológico como sendo porções de ecossistemas naturais ou seminaturais. Porções essas, né, que ligam unidades de conservação e possibilitam, né,
entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota. Então, a legislação, né, vai definir que o corredor ecológico facilita a dispersão das espécies, assim como a recolonização de áreas degradadas. E também vai ser muito importante para a manutenção de populações que demandam para a sobrevivência, né, demanda para o seu processo de reprodução, áreas, né, com extensão maior do que aquela das unidades individuais. Então, as definições são várias, né? Essa, basicamente, é a definição expressa na Lei 9.885 da legislação ambiental brasileira. Temos outras subdivisões de corredores ecológicos, né? Definições, por exemplo, como corredor ecológico, né? Como sendo caracterizado pela sua estrutura, que é um corredor ecológico, né? Que vai ressaltar, salientar a linearidade da forma do corredor ecológico. Temos o corredor ecológico definidos segundo o processo em que ele é desenvolvido, na qual, no caso, o corredor ecológico, entendido, né, como um processo, ele vai se referir aos elementos da paisagem e como esses elementos da paisagem vai facilitar o movimento de organismos, né, de uma hora para outra. Então, observe aqui basicamente a estrutura do corredor ecológico. Nós temos aqui uma área preservada, temos, né, uma outra área. O corredor ecológico, como vocês podem observar, ele vai conectar uma área a outra, certo? Vai facilitar a dispersão de sementes, né, no processo de polinização dos insetos. Vai facilitar o deslocamento de animais de uma hora para outra. Fluxo genético, nós chamamos, né, da reprodução dessas espécies em áreas contínuas. E observar um aumento da cobertura vegetal, que vai ser muito benéfica nas grandes cidades, como é o caso da qualidade, né, do clima urbano. Nós vamos ter aí a redução significativa da temperatura, considerando as áreas urbanizadas ou densamente urbanizadas. Então, o corredor ecológico é um instrumento de planejamento urbano também, das paisagens urbanas. Então, podemos observar, né, que os corredores ecológicos trata-se, né, de instrumentos para levar o mosaico de elementos encontrados na paisagem, né, para áreas que foram degradadas. Então, aqui a ideia do corredor ecológico é formar ou recuperar a conectividade entre fragmentos de habitats, certo? Então, uma das finalidades do corredor ecológico é recuperar e manter e devolver a conectividade entre fragmentos de habitats. Então, poderíamos resumir, né, a importância desses instrumentos de gestão ambiental. Também ela vai servir ao planejamento, né, de áreas exploradas, seminaturais e áreas protegidas, né? Áreas que tenham tanto uma importância econômica quanto ecológica. Então, apesar dos corredores, né, ecológicos geralmente serem percebidos como elementos da paisagem, né, claramente visíveis, encontrados em uma matriz hostil, então temos aí que os corredores ecológicos
como sendo ferramenta, né, para a desfragmentação de habitats, é ainda, segundo alguns autores, um método a ser estudado e diante de sua eficácia e eficiência. Então, aqui, por exemplo, né, nos ecossistemas tropicais, alguns autores falam que é impraticável, tanto econômico quanto socialmente, ter êxito em implantar uma estratégia que visa o aumento das unidades de conservação e proteção integral. E muitas vezes se consiga área de proteção integral em grandes áreas urbanas, né? E observe assim, quanto maior o argumento em favor da implantação e restauração de corredores ecológicos, por exemplo, aqui nas florestas tropicais da América do Sul, mais é demandado, né, investimentos públicos, planejamento, envolvimento da população, de políticos, nessa política de preservação ambiental. Aqui, alguns autores vão também falar, né, sobre estudos que apontam que a reinterligação de fragmentos de habitats também pode exercer efeitos negativos sobre a conservação da biodiversidade, certo? Outras pessoas falam, né, outros estudiosos do tema do corredor ecológico, vai falar que esse método, né, enquanto estratégia, vai demandar mais estudos sobre os efeitos desse sistema para as espécies. Porque para as espécies propriamente dita, a contribuição de corredores ecológicos implantados para a desfragmentação florestal só poderá ser inteiramente entendida, né, em longo prazo. Então, não podemos observar, segundo alguns especialistas, a eficiência a curto prazo desse sistema, se de fato ele vai exercer uma função eficaz para a dispersão de sementes, para deslocamento de animais, fluxo energético. Não. Isso, segundo alguns autores, isso só poderá ser observado a longo prazo. Então, resultados eficazes do corredor ecológico ainda é algo a ser estudado com mais atenção. Em todo caso, é uma estratégia que são adotadas, né, por vários países para manter e para recuperar e restabelecer a conexão entre habitats ou fragmentos de habitats. Ficamos por aqui. Assista a aula, leia o material e desenvolva as atividades. Até a próxima aula.